Estamos de volta. Confira as principais notícias de segurança pública da nossa região. Em Várzea da Palma, no bairro Caiçara, um idoso foi preso depois de atirar contra uma mulher de 61 e um homem de 36 anos. De acordo com a polícia militar, as vítimas moram ao lado da casa do idoso e ele reclamou de algumas crianças que estavam soltando pipa em frente à casa dele. O idoso entrou em discussão com os vizinhos e ficou irritado. Em seguida, atirou contra as vítimas que estavam na rua quando foram atingidas. A mulher foi baleada na mão e o homem no antebraço e foram levados ao hospital. Os militares foram até a residência do idoso e efetuaram a prisão dele e a apreensão da arma. O feto de uma criança foi encontrado em uma avenida em Porteirinha. Pessoas que passavam pela Avenida Joaquim Barbosa avisaram a polícia. De acordo com os militares, o corpo da criança já estava completamente formado e estaria em torno do 6º mês de gestação. A mãe da criança ainda não foi identificada pela polícia. Na Vila Regina, em Montes Claros, os bombeiros combateram um incêndio em uma pizzaria nesta terça-feira. As chamas atingiram um amontoado de lenhas que estavam armazenados embaixo do forno, que foi usado durante a noite, e devido ao seu aquecimento causou a ignição da lenha pela manhã. O estabelecimento estava fechado. Os vizinhos viram a fumaça e chamaram o corpo de bombeiros. Foram gastos cerca de 2.000 litros de água para conter as chamas. Em Janaúba, um lote vago ao lado de uma escola pegou fogo. O incêndio também foi na noite desta terça-feira, em um lote vago ao lado da escola Oscar Porto. O corpo de bombeiros de Janaúba foi acionado e conteve o incêndio. Ninguém ficou ferido. Na manhã desta quarta-feira, o corpo de um jovem identificado como Derlisson Marques Silva de Oliveira, de 23 anos, foi encontrado na praia do Copo Sujo, em Janaúba. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para a funerária. De acordo com os policiais, a vítima Derlisson Marques é natural de Porteirinha e a ocorrência segue em andamento. A Receita Federal realizou uma operação de combate à sonegação fiscal no norte de Minas. Acompanhe mais detalhes com o repórter Maurício Nunes. A Receita Estadual deflagrou na manhã desta terça-feira, 20, mais uma ação de combate à sonegação fiscal. Desta vez, os alvos da operação foram 10 empresas do comércio varejista de colchões que atuam nos municípios de Montes Claros e Janaúba, na região norte de Minas Gerais. Durante a operação batizada de Sono dos Justos, auditores fiscais da Receita Estadual de Montes Claros, que contaram com o apoio da Polícia Militar, realizaram uma série de buscas e apreensões nas empresas suspeitas de fraudar o fisco mineiro. Todo o material apreendido, entre documentos físicos e dados digitalizados, será analisado. Levantamentos iniciais apontam um prejuízo de 2 milhões aos cofres públicos nos últimos 5 anos, mas o montante pode ser bem maior. As investigações começaram há 6 meses a partir de denúncias de que as 10 empresas estavam comercializando colchões sem emissão de notas fiscais, num flagrante sonegação do ICMS devido. As irregularidades, que também configuram concorrência desleal, foram comprovadas pela Receita Estadual. Para burlar o fisco, uma das estratégias das empresas era atualizar máquinas de cartões de crédito e débito de outras empresas com atuação em segmentos diferentes, com a finalidade de fraudar o fisco mineiro. Maurício Nunes para o jornal Gazeta Norte Mineira. O crime virtual engloba todas as atividades criminosas realizadas por meio de computadores e aparelhos ligados à internet. A nossa equipe conversou com um advogado que falou mais sobre o assunto. Patrick, o que são crimes virtuais? As pessoas entendem e pensam que crimes virtuais podem ser cometidos a qualquer momento, ou seja, eu estou atrás de um computador, estou atrás de um celular e eu posso fazer o que eu quero. O crime virtual, na verdade, ele não difere do crime não virtual. Ou seja, muitas vezes as pessoas, quando elas estão na internet, quando elas estão no telefone, elas falam determinadas coisas, xingam determinadas pessoas, difamam a honra, difamam a moral de determinadas pessoas, e elas acham que isso não teria nenhum enquadramento jurídico. E existem vários enquadramentos jurídicos para as pessoas que cometem esses atos na via virtual.
E quais são os crimes mais comuns? Os crimes mais comuns, quando nós falamos dos crimes virtuais, nós estamos diante do crime de calúnia, ou seja, você imputar um crime a outra pessoa, injúria, você difamar a honra de alguém, né? Difamação, você realmente destruir a moral do outro, falando fatos desonrosos contra aquela pessoa. Todos esses fatos são os mais comuns, né, hoje que nós temos no ordenamento jurídico. Quais são as penalidades para quem faz isso? As penalidades, elas são diversas. Entre elas, nós temos a penalidade, que nós possamos dizer a penal. Nós estamos diante de um crime, de uma ação que nós chamamos de ação privada, ou seja, aquela pessoa que se sente ofendida, ela tem que buscar os meios judiciais, e a pessoa que cometeu esse crime, esse fato, ela vai responder criminalmente frente a isso. E temos também a esfera civil, que dependendo de como aconteceu a desonra, a moral da pessoa foi abalada, nós estamos também diante de uma reparação civil diante do fato que vem a acontecer. E o que uma pessoa deve fazer caso ela for vítima? Quando a pessoa ela é vítima de um desses crimes, e aí nós vamos usar como parâmetro o crime de calúnia, difamação e injúria, uma das primeiras coisas que ela pode fazer é realmente procurar um meio policial, procurar fazer um boletim de ocorrência, representar essa ocorrência na própria Polícia Civil. Muitas das vezes, assim, é até bom que procure o auxílio de um advogado para isso, para que ela possa ser penalizada, né, a pessoa que cometeu esses atos, e ter a devida reparação civil diante do que aconteceu. E qual o alerta que você dá em relação a isso? O alerta que eu posso dar para todos diante dos crimes virtuais é tomar muito cuidado com o uso dos meios sociais. Tanto do que nós vamos falar, hoje nós estamos com a febre das famosas fake news, então do que a gente anda falando, do que é falado, tanto também do que nós andamos compartilhando. Não compartilhar qualquer coisa, saber o que compartilha. Outro detalhe que é necessário ressaltar é a nossa própria intimidade. Né? Expor o mínimo possível a nossa intimidade, porque nós estamos diante de pessoas que estão expondo tanto a sua intimidade, o que estão fazendo, aonde que estão, que muitas das vezes ficam reféns de pessoas, estelionatários, que sabem as informações, que uma vez que estão todas na internet, e usam essas informações para aplicar golpes e crimes. No próximo bloco, as notícias do esporte. Não saia daí!